Olha lá. Luísa, como vai? Gabriela, boa noite. Opa, vou começar a gravar aqui, então lembrando do TA1, tá? Começa amanhã. Vocês podem fazer quantas vezes quiserem a prova. A nota é a nota média. Podem fazer com segurança, com tranquilidade, com calma. 8 dias. Não deixem para a última hora, por favor, não. Não é? Porque quem deixa para a última hora, acho que já todo mundo já aprendeu, dá problema. Não é? Então já vamos criar esse pensamento de chegar e já resolver as coisas quando der, né? Seja no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, o mais rápido possível, sem pressa, tá? Dentro daqui. Então vamos lá. Iniciando hoje a nossa matéria nova, a gente terminou, viu e terminou, começou e terminou ontem, né? Concurso, né? De crimes. E hoje nós vamos ver uma matéria que é fundamental, primordial, é importantíssima. É uma matéria que, deixa eu pegar o Código Penal aqui, que estaria um pouquinho que, assim, eu gosto de chegar e dar com muita tranquilidade, porque é uma matéria que vai influir de verdade na vida toda de vocês, tá? Na vida toda de vocês. Vida inteira mesmo, tá? Em direito penal, desse semestre até o 10º período, vocês vão usar, ouvir falar, precisar saber de ação penal. Seja no 4º período, no 5º período, no 6º período, no 7º período, no 8º período, no INPJ, no 10º período, em todos eles, na prova da ordem fechada, na prova da ordem aberta, quem for fazer penal, lógico, mas independente de fazer penal ou não, na fechada, vocês vão utilizar ação penal. Então, porque ela é uma matéria multidisciplinar. Então, você vai ver em penal, vai ver em processo penal, vai ver em prática penal, vai ver em peças e assim vai. Então, por favor, aprendam ação penal, decorem ação penal, saibam tudo de ação penal. Vocês não viveram falando isso ainda. Então, é porque realmente precisa. E se vocês não entenderem, tá? Sobre essa matéria, vocês vão ter muita dificuldade de entender diversos conceitos. Ok? Então, por favor, vem contigo, devagarinho. A gente hoje vai ver os princípios de ação penal, o que é ação pública, o que é ação privada, e só. Então, a gente vai ver bem devagarzinho, sem pressa. É uma matéria que eu poderia tranquilamente dar a matéria inteira na aula de hoje, mas devido à complexidade, a complexidade não, a importância, tá, da matéria, eu vou querer dividir em dois, apesar de tão importante que é. Apesar de que a gente não está com aula para perder, etc, 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 é muito importante, ok? Então, por favor, é tão importante que não fiquem só nessas duas aulas. Vão para o caderno, tá? Estudem mesmo. Então, vamos lá. Gente, ação penal. O que é o conceito? O que é ação penal?
Ação penal, gente, é a forma, tá, que o Estado vai resolver sobre a sua vontade de punir, sobre a pretensão punitiva, sobre a persecução penal, sobre a perseguição penal, tá, contra aquele que ele acha que praticou um ilícito penal, podendo ser crime ou contravenção. Tá? Resumindo, é a forma com que se aplica o direito penal no caso concreto. Ok? Vamos lá. Artigo 121. Matar alguém. Todo mundo já sabe de qual salteado. Artigo 155. Furto. Beleza. Quando é que quando é que eu chego e pego o que está lá, né? Matar alguém, pena. Quando é que eu coloco essa pena em alguém? Como é que eu chego e falo o seguinte, o sujeito é culpado? Quando é que eu sei que existe uma pena que está lá no código que vai ser aplicada na pessoa? É através de um procedimento penal, de um processo penal. É através, não é, da ação penal. Tá? Então, inicia-se a ação penal e se verifica, através depois de um processo penal, né, qual que vai ser o futuro com relação àquela imputação que está sendo feita à pessoa. Tá? Vocês podem ver que essa matéria tem muito a ver com processo penal. E daí, então, a importância dessa matéria e talvez a dificuldade que vocês têm, por isso que vamos bem devagarzinho. Ok? Gente, existem alguns princípios que servem como base, são norteadores da ação penal. Tá? E aí a gente vai ver um por um. O primeiro princípio, tá, que rege a ação penal é o princípio da indivisibilidade. Tá? E o que é o princípio da indivisibilidade? É que a ação penal ela é indivisível. Tá? É que a ação penal ela é indivisível. O que significa isso? Significa que deve ser processado ou devem ser processados todos aqueles que praticaram o crime. Eu não posso escolher quem eu vou processar. Não. Existindo vários autores de um determinado crime, deve-se processar todos em conjunto. Eu não posso escolher quem eu vou processar. Isso daí é o princípio que rege, é o princípio da indivisibilidade. Tá? Princípio da indivisibilidade. Ok? Muito bem. Qual é o segundo princípio? O segundo princípio que chega e rege a ação penal, meus caros, é o princípio da oficiosidade. Tá? Princípio da oficiosidade. Ofício, S-I-D-A-D-E, oficiosidade. Tá? O princípio da oficiosidade, ele é exclusivo, tá, da ação penal, ele é exclusivo da ação penal pública incondicionada. Tá? Então, o princípio da oficiosidade, ele é exclusivo, tá? Em relação à
ação penal pública incondicionada. Tá? O que significa isso? Significa que o Ministério Público, aí é todos, tá? Esse princípio rege até tudo, tá? Não é nem só o Ministério Público, mas todos os órgãos de persecução penal, polícia, as polícias civis, não é? E tudo mais. Significa o seguinte, que ocorrendo um crime cuja ação penal seja pública incondicionada, tá? O Ministério Público deve agir de ofício. Mas digo mais, a Polícia Civil também tem que agir de ofício. Tá? E o que significa isso, agir de ofício? Atenção. Imaginem só que ocorreu um homicídio, ok? Alguém matou outra pessoa. Ficamos sabendo que ocorreu um homicídio. O que a gente pensa que tem que acontecer na hora? O que deve ocorrer na hora? Boletim de ocorrência. Então... Mas quem que vai chegar e falar... Prender, não. A gente não sabe, às vezes, nem quem que é. Está lá um corpo estendido no chão. Não é? Como diria J. Júnior. Ligar para a polícia, então, ou para a ambulância. Muito bem, ligou para a polícia ficou sabendo. E aí? O que deve acontecer com a polícia? Investigar. Investigação. Legal, perfeito. A polícia já tem que investigar, filó. Então, delegado sabendo, tendo notícia do crime, a polícia já tem que o quê? Investigar. Aí pode ocorrer várias coisas. Manter o local do fato íntegro, não é? Os detetives já buscarem testemunhas e tal, etc. Mas aí eu pergunto a vocês, quem é que tem que chegar e falar para a polícia fazer? Hein? Tem que ser alguém? Ou só de ter a notícia a polícia tem que chegar e agir? Aí é que tá, prestem atenção. Na ação penal pública incondicionada, só de ter a notícia do crime, a polícia de ofício. O que significa de ofício? Sem provocação de ninguém, tá? Tem que agir. Ninguém fica imaginando que num caso, por exemplo, de homicídio, não é? Tem aqui um amigo da vítima, ou a própria vítima não dá, mas ou um familiar da vítima falar, delegado, olha, mataram fulano de tal, por favor, investigue. Não, né? Já tem que ser feito o quê? Imagina-se, de ofício, sem provocação. Então, de ofício, oficiosidade vem isso de ofício, significa sem provocação. Significa, então, que o Ministério Público tem que processar, sabendo e tendo os elementos para isso, né? E quais são os elementos? Indícios de autoria e materialidade. E se ele já ficar satisfeito, o Ministério Público tem que processar o autor do crime de ofício, independentemente de provocação. Ou seja, sem que ninguém chegue e fale para a polícia chegar e investigar. Ela tem que só de ouvir falar, de ouvir um boato. Olha, dizem que tem um corpo morto, cheio de facada, não sei onde. Ouviu falar, ele já tem que agir de ofício. Vai lá. Ninguém precisa ligar, ninguém precisa filmar, etc. Já tem que ouvir de ofício. Ficou claro isso? Sim? Beleza. Então vamos... Oficiosidade, né? Vamos ao terceiro princípio que a gente vai estudar agora. Princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. E o que diabos é o princípio da obrigatoriedade? Hein? Muito bem. É um princípio que já que é um pouco mitigado, mas com relação à ação
vocês vão aprender isso mais lá na frente, por causa do acordo de não persecução penal, por causa da plea bargain da 9.099, que é a barganha e tal, mas saibam que, em regra, essa é a tradição nossa, tá? Na ação penal pública, coloquem aí. Na ação penal pública, vejam só que eu não coloquei incondicionada, tá? Na ação penal pública, perfeito? O Ministério Público, ele é obrigado a denunciar quando há todos os elementos para tal. O que significa isso? E aí vocês vão aprender uma coisa agora que vocês vão utilizar, inclusive, vocês vão lembrar de mim quando vocês tiverem direito administrativo. Significa que o Ministério Público, tendo todos os elementos para oferecer a denúncia, ele não tem conveniência nem oportunidade para denunciar. O Ministério Público ele é obrigado a oferecer denúncia, a denunciar. Tá? Então, olha só. O Ministério Público é obrigado a denunciar. Princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público, anotem essas duas palavrinhas, não tem conveniência. Conveniência é aquela coisa, será que eu quero? Ou oportunidade. Não tem conveniência nem oportunidade. Ou oportunidade, o que é? Eu acho que agora não é o momento oportuno para tal. Não. O Ministério Público é obrigado a chegar e denunciar. Ok? Ficou claro isso? Ou não? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público necessita, tendo todos os elementos, ele está obrigado a oferecer a denúncia, a denunciar. Tá? Muito bem. Outro princípio, gente, princípio da oportunidade. Tá? Princípio da oportunidade. Gente, o princípio da oportunidade, ele só existe quando a ação penal for privada. Tá? O princípio da oportunidade, ele só existe na ação penal privada. E ele é completamente antagônico ao princípio da obrigatoriedade. Completamente antagônico ao princípio da obrigatoriedade. Enquanto na ação penal pública, tendo o Ministério Público todos aqueles elementos para oferecer denúncia, na ação privada, tá? A vítima ela pode chegar e verificar, analisar mesmo a conveniência e oportunidade de oferecer a queixa-crime ou não. Tá? Então, o princípio da oportunidade... Oi. Só para a definição aí do princípio da oportunidade, aí, só existe na ação penal privada. Sim. E na qual a vítima verifica a conveniência e oportunidade de oferecer a queixa-crime. Tá? A vítima verifica a conveniência e oportunidade de oferecer a queixa-crime. Tá?
Carlos Henrique, quais são os elementos que o Ministério Público precisa? Depende, meu caro, depende. A gente vai ver, né? Tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. E se não ficar satisfeito até a última aula, quer dizer, sem ser essa aula de quinta, né, próxima, aí você chega e me faz essa pergunta de novo, mas a gente vai ver, tá? Não sei que eu esqueça, né? Covid é uma desgrama, tá tendo menos casos de eu dar piruadas e tal, mas pode ocorrer. Mas paciência que essa pergunta vai ser respondida, pode ficar tranquilo. Fechou? Só não quero adiantar porque a gente está vendo os princípios agora, senão vai misturando e tal. Então, a gente viu agora o princípio da oportunidade. Então, o princípio da oportunidade só existe na ação penal privada, tá? E a vítima é que verifica a conveniência e oportunidade de oferecer ou não a queixa-crime. Tá? Muito bem. O outro princípio, tá? Existente é o princípio da indisponibilidade. Tá? Princípio da indisponibilidade. Com o princípio da indisponibilidade, tá? Significa que o Ministério Público oferecida a denúncia, tá? O Ministério Público não pode dispor da ação penal. Tá? A ação penal pública é indisponível, tá? Oferecida a denúncia, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Não pode abrir mão da ação penal. Tá? O que é ridículo. O que é ridículo, Filó? Imagine só o seguinte, o sujeito chega e o Ministério Público tem elementos que têm indícios de autoria e materialidade de um homicídio de uma determinada pessoa, ok? Perfeito? Beleza. Oferece a denúncia. E depois de 3 semanas, verifica-se o quê? Que a vítima está viva. Ou então verifica-se que o sujeito tem uma prova absurda de que o sujeito está vivo. Aí, meus caros, o Ministério Público não pode simplesmente chegar à excelência. Estamos abrindo mão da ação penal, tendo em vista que a vítima está viva. Ou então, tendo em vista que a vítima não, o denunciado, no dia e hora dos fatos, estava no Mineirão, a bola foi em direção dele, ele pegou e a Globo mostrou lá ele pegando a bola e fazendo assim. Sabe? Sabe o que é o mais absurdo? É que mesmo o Ministério Público pedindo absolvição, o juiz pode condenar. Mas isso são outros 500 lá para frente. Tá? Não tem a ver com o princípio da indisponibilidade. Mas para o nosso direito aqui, tá? O Ministério Público está obrigado, tá? A oferecida a denúncia. O Ministério Público não pode abrir, não pode desistir da ação penal. Tá? Tem o princípio da disponibilidade, mas ele é mitigado. A gente vai ver que é na ação penal privada, mas eu não quero falar sobre isso para não confundir. Vamos falar sobre o princípio da intranscendência, tá? Isso significa que, atenção, isso é muito importante, esse princípio da intranscendência. Aprendam ele, por favor. Significa que a ação penal só pode ser proposta contra quem praticou o fato delituoso. Não pode ser, a ação penal não pode transcender da figura de quem praticou o fato delituoso. Filô, mas isso é lógico, né? É claro que sim.
Não é não. Porque na Idade Média, por exemplo, lá na Inquisição, não é? Se alguém fosse considerado e condenado como bruxo, herege, etc., etc., os filhos pagavam também, tinha ação contra os filhos, contra os pais, e assim ia. Esse Professor, princípio da... repete de novo, por favor. Claro. Quem está pedindo... Na internet. Quem está pedindo é a Vera. Oi, Vera. Claro. Vamos lá. O princípio da intranscendência. Tá? O que significa isso? Significa que a ação penal só pode ser proposta contra quem praticou o ilícito. Tá? A ação penal não pode transcender da pessoa. Né? Vamos dizer, então, que o Fernandinho Beiramar, não é? Fernandinho Beiramar tem esposa, tem filhos, etc. Mas vamos dizer que só o Fernandinho Beiramar tenha cometido isso. O Ministério Público não pode, logicamente, propor a ação contra a esposa, contra o pai do Fernandinho Beiramar, contra a mãe do Fernandinho Beiramar, contra os filhos do Fernandinho Beiramar. Coisa que ocorria muito na Idade Média, não é? Em que a família, amigos, etc., a ação penal é proposta contra eles. Que isso, Vera? Obrigado a você por ter perguntado. Ficou claro isso? Gente, existem mais. Esses são os princípios, vamos dizer assim, principais, tá? Que regem a ação penal. Tá? Vamos ver agora as espécies de ação penal. Tá? E aí eu vou usar aqui com vocês, tá? O nosso querido quadro branco. Beleza, maravilha. Olha o quadro branco aí. Então, nós temos aqui, meus caros, a ação penal. E ela se divide em duas. Draw. Nessa aqui. E nessa aqui. Na ação penal pública e na ação penal privada. Até agora, tranquilo? Então, nós temos dois tipos de ação. Ação penal pública, ação penal privada. Tá? Em regra, a ação penal é pública. Perfeito? Em regra, a ação penal é pública, mas não somente pública. Tá? Antes de falar isso, qual que é a regra e tudo mais, a ação penal pública se divide em dois, ou em duas. Tá? De um ladinho para cá. Podia até colocado mais baixa essa pública aqui. Tá? Mas nós temos a ação penal pública incondicionada, também chamada de ação penal plena. O professor José Lourdes, que me ama de coração, não é? Como promotor, você fica defendendo bandido e fica bravo para danar. Vai dar aula para vocês um professor brilhante, um grande, e eu não sou de elogiar, membro do Ministério Público. Ele tem as coisas que precisam de um membro do Ministério Público. Ele é razoável. Ele sabe o estrago que uma ação penal faz com a pessoa. Então, ele é muito razoável. Apesar de implacável quando precisa ser, não é? Tá? É cada vez mais um promotor de exceção no bom sentido, né? De excepcional. Tá? E eu não sou de puxar o saco, não, mas ele o é. Ele gosta de falar que a ação penal pública incondicionada é plena. Então, se vocês ouvirem, tá? Ação penal pública plena é incondicionada. Tá?
E a ação penal pública também pode ser condicionada. Tá? Condicionada. Ficou claro? Então, nós temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública, que é incondicionada ou condicionada, e a ação penal privada, ela pode se dividir em 3, tá? A ação penal pública exclusiva, a ação penal pública exclusiva, a ação penal pública personalíssima e a ação penal pública subsidiária da pública. Mas eu não vou colocar isso não para não confundir, mas saibam que existem 3 tipos. Vou colocar, vai, vamos colocar. Ação penal privada. Isso aqui é classificação doutrinária, tá? Exclusiva. Ação penal privada. Personalíssima. E subsidiária. Da pública. Ok? Beleza. Então, nós temos esses 3 tipos, espécies de ação penal privada. Podemos continuar? Beleza? Maravilha. Gente, vamos então agora estudarmos a ação penal pública, ok? E na ação penal pública, a gente começa estudando na Constituição Federal. Sério, Filó? Sério. Vamos pegar aqui, ó. Está quase tudo aqui, ó. A ação penal, Constituição Federal. Constituição Federal, presidência, que eu gosto mais do jeito da Planalto. Beleza. Aqui temos a Constituição Federal. Meus caros, vou dar um Ctrl F aqui, 129. O artigo 129, não sei se vocês já estudaram em Constitucional, já estudaram ou não, né? Vocês vão estudar lá, fala sobre as funções institucionais do Ministério Público. Vocês vão estudar lá na frente. E atenção, eu sempre brinco falando que, pejorativamente falando, mas de brincadeira, é que quem for tentar concurso para o Ministério Público, ele tem que ter uma tara por denunciar. Por quê? Olha só o que a Constituição fala. São funções institucionais do Ministério Público. Olha a primeira. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Estão vendo? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. O Ministério Público é um órgão essencialmente acusador. Quem está falando isso não sou eu. É a Constituição. Filó, o Ministério Público é tão legal, deve ser. Mas a função dele é, primeira, chegar e denunciar as pessoas. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Está escrito aí. Eu tenho um amigo que ele é membro do Ministério Público. Federal, inclusive. E ele sofre muito com isso. Ele fala, Filó, isso para mim é uma dor, é um sofrimento denunciar os outros. Eu falo, está no lugar, saúde, Luiz. Ele está num lugar
Errado. Porque tem que gostar disso, né? Aí ele fala, não gosto. Então muda, não. Lógico que não, né? É um gênio. Muito bem. Chama Tarcísio Henriques. Vai dar aula para vocês. Se é que ainda não deu. Não é? Não, né? Vai dar. É um gênio. Gente, então viram que o Ministério Público, ele cabe a ele chegar e o que? Exercer a ação penal pública. Então nós temos aqui, no quadro branco, que o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Ok? Fica claro que o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Ficou claro? Vocês viram lá? Artigo 129 da Constituição Federal. Tranquilo? Muito bem. Não é? Ele tem o Dominus Litis. Olha que bonito. Ele tem o Dominus Lit, o domínio do litígio, tá? Da ação penal pública. Muito bem. Atenção. E aí, meus caros, a ação penal pública inicia-se sendo ela com o oferecimento da, e aí vamos colocar aqui, da denúncia. E aí, vocês lembram quando vocês falavam de menor? Lembra, né? Hoje em dia dói no ouvido, né? Se alguém fala, fulano é de menor. Não! Né? Aí você fala, não, é menor só. Não fala de menor, né? Então é o seguinte, tanto na ação penal pública incondicionada, quanto na ação penal pública condicionada, atenção, porque vai... Inicia-se a ação penal com a denúncia. E aí, para ficar claro, deixa eu selecionar isso aqui. Não é o texto que eu quero. Oh, caramba. Bem, vou deixar retinho. Gente, atenção, porque a partir de hoje, tá? Ninguém mais, a minha cara de bravo, ninguém mais vai chegar e vai falar que vai denunciar o outro na delegacia. Eu vou denunciar você para a polícia. Vou até tirar daqui. Eu vou denunciar você para a polícia. Eu vou denunciar você para... Não! Não, por favor. Isso é que nem de menor. Denúncia não se faz na delegacia. Vocês não fazem denúncia de nada, nem eu. Somente denuncia alguém é o Ministério Público. Tá? A denúncia, meus caros, é o nome da petição inicial penal. Tá? É o nome da petição inicial penal. Tá? Petição inicial penal. Quando a ação penal é pública. Então, quando você ouvir fulano foi denunciado, significa que o Ministério Público iniciou persecução penal contra alguém. Ficou claro? Eu vou denunciar. Não, delegacia e denúncia não existe. É alho e óleo. Advogado e denúncia não existem. Somente o Ministério Público oferece denúncia. Tá? Lutfi, como assim? Explica aí para nós. Não entendi nada que você falou. 181. Eu disse que denúncia. Ah, tá, Não. Não, pelo amor de Deus, né? Não. A gente vai falar sobre isso no futuro. Boa.
O Oito fala isso, que artigo que é isso? Diz que denuncia. Não, não vai denunciar, não. Ninguém denuncia ninguém. Só o Ministério Público. Tá? Muito bem. E aí, então, gente, a denúncia, tá? O que tem na denúncia, só para vocês saberem? Uma denúncia, que é o nome da petição inicial. Petição inicial é a petição que inicia o processo, por isso chama petição inicial. Tá? Chega lá o inquérito da delegacia para o membro do Ministério Público, ele analisa todo o inquérito e verifica o seguinte: olha, tem indícios de autoria aqui, parece que quem fez isso, que está narrado aqui, é fulano de tal. E olha, o que tem de indício aqui? Tem esse monte de indício de que existiu realmente o crime. Autoria e materialidade. Autoria é indício de autor, de quem fez, e autoria de materialidade é que o crime existiu. Ok? Temos duas autorias. Temos duas coisas. Autoria e materialidade. Tá? E aí o que acontece? Tá? E aí o que acontece? O que tem nessa denúncia? O Ministério Público chega e começa a escrever. Não é? Na verdade, geralmente, estagiário. E aí o que ele escreve lá? Primeiro, o fato criminoso. Né? Fulano de tal, tantas horas, chegou e subtraiu para si coisa alheia móvel de outra pessoa, que era um celular. Está vendo o fato descrito? Muito bem. Né? E chega e escreve lá: tal fato constitui crime do artigo 155 do Código Penal. Furto. Muito bem, legal. Né? Qualificação do réu. O réu é fulano de tal, filho de fulana e cicrano, CPF tal, papapá, qualifica lá o sujeito. E é lógico, né? A denúncia também pode conter a denúncia pode conter o rol de testemunhas, por exemplo, que viu isso. Tal ação foi vista por Maria, Florisbela e Janjão. Muito bem. Né? E aí coloca lá o nome do Janjão, do Florisbela, etc. O endereço deles. Muito bem. É isso que é uma denúncia. Ficou claro? O que é uma denúncia? Uma petição. Maravilha. Inicial. Que inicia. Muito bem. Vamos falar então, gente, um pouquinho da ação penal pública incondicionada. Alguém quer falar alguma coisa? Eu Não? queria fazer só uma pergunta. Que bom. Quando for assim, você atropela. Tá. Então tá, e aí, então se quem denuncia é só o Ministério Público, se eu ligar agora então para 181 O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Calma que eu vou te falar. Já. Boa pergunta, Marília. Ótimo. Muito bem. Vou te deixar um pouquinho. Poderia voltar na autoria e materialidade? Claro, Saul. Qual que é a dúvida? Fala aí pra gente, para facilitar. Se você tiver um... O que você quer saber de autoria e materialidade? Eu não ouvi. Ah, tá. Ok. O que eu falo é que o Ministério Público recebendo, por exemplo, um inquérito, tá? Ele vai verificar duas coisas. Se lá está claro quem é o autor, que ele acha que é o autor, não é? E a materialidade. Autor é quem é a pessoa. Materialidade significa de que o crime efetivamente ocorreu. Tá? E tendo, então, indícios de autoria e materialidade, ele vai oferecer a denúncia. Entendeu? Ou não? Beleza, então. Meus caros, então a gente vai... Vamos lá. Isso aí é da pública condicionada, né? Não, na ação penal pública. Ah, tá. Condicionada e incondicionada. Entendi. Isso tanto Claro, numa quanto a outra. tanto um quanto a outra. Denúncia do Ministério Público é o nome da petição inicial. Tá? Beleza. Pública. Agora a gente vai ver, a partir de agora, especificamente sobre a ação penal pública incondicionada.
Então, meus caros, a partir desse momento, eu estou falando disso aqui, tá? Incondicionada. Estão vendo aqui? Perfeito? Para ficar claro. Então, vamos falar alguma coisa sobre a ação penal pública incondicionada. Tá? Por que chama incondicionada? Porque significa que não depende de nenhuma condição. O Ministério Público, né, tendo os elementos para oferecer a denúncia, tá? Ele tem que iniciar a ação penal. Então, chegou para o Ministério Público um inquérito. Dentro desse inquérito tem tudo que mostra para ele é suficiente. Quem é o autor e que o crime existiu. Autoria e materialidade. O Ministério Público, então, não precisa esperar nada, não depende de condição nenhuma. Ao contrário, ele está obrigado, de ofício, a chegar e oferecer a denúncia. Fica claro? Tá? Maravilha. Essa é a regra geral. A ação penal pública incondicionada é a regra geral do direito penal. Então, 95%, 98% das infrações penais, a ação penal é pública incondicionada. Tá? Ou plena, como gosta do professor Zé Lourdes, de São José. Ok? Ah, Filó, e quando for o outro? Quando for o restante, a lei traz a exceção. Ah, eu quero ver isso. Vamos lá ver. Vem contigo aqui, ó. A gente está aqui na Constituição Federal. Espera aí. Vamos pegar o Código Penal. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá nos crimes em espécie. Tá? Olha só, artigo 121. Vamos pegar lá o homicídio. Já que tem o feminicídio, agora tem o homicídio. Vamos lá. Meu Deus. Olha aqui. Matar alguém. Matar alguém é uma ação penal pública incondicionada. Quando alguém mata outra, a gente espera que tenha o Ministério Público condições. Ele tendo indício de autoria e materialidade, acabou. Não é? Ok? Concorda? Fica claro? A ação penal pública incondicionada. Agora, existem crimes, por exemplo, crime de ameaça. Vamos lá. Tá? Em que, por exemplo, tem uma certa pessoa que pode se sentir ameaçada, pode outra que pode não se sentir ameaçado. Não pode? Pode. E aí, então, o que acontece? Ou a lei chega e fala o seguinte, olha, tem alguns crimes que depende da pessoa querer ou não que o Ministério Público e o Estado haja. Por exemplo, o crime de ameaça. Olha aqui, ó, 147. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de lhe causar mal injusto e grave. Tá vendo aqui? É um crime normal, igualzinho um outro, matar alguém. Só que, olha aqui, a lei fala, olha, nesse crime só se procede mediante representação. Ou seja, depende o Ministério Público de alguma coisa, que a gente vai aprender lá na frente, para que inicie a persecução penal. Tá? E quando for privada, também vai trazer, a gente traz daqui a pouquinho. Então é o seguinte, 95, 98, sei lá quantos por cento dos crimes existentes, a ação penal é pública incondicionada. Só de ter indício de autoria e materialidade, satisfeito o Ministério Público, ele está obrigado a denunciar. Existem alguns pequenos crimes, poucos crimes, menos crimes, em que a ação, por exemplo, é pública incondicionada. Ela é pública condicionada e que, então, foge da regra da pública incondicionada. Ok? Então, regra pública incondicionada. Quando for exceção, o tipo penal traz. Ficou claro isso? Podemos passar para frente.
Então, agora vamos, se eu posso falar, passar para frente, a gente vai falar agora da pública condicionada. Tá? Ah, deixa eu falar uma coisa. Esqueci, foi a Maria Emília, é isso? Que perguntou, então que diabo eu vou fazer no 81? Se eu não vou denunciar ninguém. Não vai mesmo, não. Tá? Vou falar o que você vai fazer. Lembra que eu falei que quando só de ter notícia, de saber da existência do crime, o Ministério Público está obrigado a denunciar? Lembra disso? De denunciar, a polícia está obrigada a investigar, etc. Só de saber do crime? Então, o que você vai fazer? O nome técnico é uma notícia crime. Fica em italiano notizia crimines. É isso que você vai fazer. Tá? Você vai chegar, então, e vai fazer uma notícia crime ou uma notícia criminis. Tá? Então, o nome técnico é isso. É noticiar o crime. Então, no 181, minha cara, você chega e faz o quê? Noticia o crime. Quando a ação penal é pública e incondicionada, você noticia o crime. Você faz uma notícia criminis. Então, por exemplo, se alguém te contrata para fazer uma notícia crime, que às vezes precisa de um texto melhor elaborado e tal, né? Quando for esse o caso, tá? Você vai redigir uma petição que chama-se notícia crime e vai mandar para o delegado, vai mandar para o Ministério Público. Olha, fiquei sabendo de uma notícia que, por exemplo, o prefeito está furtando, se apropriando de dinheiro. Você vai fazer uma notícia crime para o Ministério Público. Tá? Maria Emília, quero ouvir sua voz. Ficou claro? Claríssimo. Ai, que bom. Então, agora, quando vocês forem na delegacia noticiar um crime, você vai fazer isso. Vou noticiar um crime agora. Vou lá na delegacia noticiar o crime, hein? Noticiar um crime. Ah, você vai denunciar alguém? Não. Denúncia é só o Ministério Público. Fechou, né? Então, vai contigo, vamos lá. Vamos avançar. Saímos, então, agora da ação penal pública incondicionada. E vamos ver agora, e vamos falar agora da ação penal pública condicionada. Dessa aqui, tá? Da ação penal pública condicionada, né? O próprio nome diz. Se é condicionada, é porque tem alguma o quê? Condição. Não é isso? E aí, gente, é exatamente isso. Na ação penal pública condicionada, existe, vocês vão aprender o nome, isso melhor lá em processo penal, mas já vou falar agora, não é? Para se instalar um inquérito policial ou para que o Ministério Público ofereça denúncia, existe uma condição de procedibilidade, sem a qual o Ministério Público não pode oferecer denúncia, sem a qual o delegado não pode fazer o TCO, sem acaso o delegado não pode abrir portaria para investigar em inquérito policial. E qual é essa condição? Essa condição é, e aí, vamos lá colocar, num primeiro momento, é a representação da vítima, a representação da vítima, tá? Ou, isso tá ficando em moda, ou a requisição do ministro da Justiça.
ou a requisição do ministro da Justiça. Filó, me explica melhor. Claro que explica. Vem cá. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem isso. Olha aqui, o artigo 147 eu já mostrei para vocês. Está escrito aqui, ó. Somente se procede mediante representação. Então vamos deixar claro. Artigo 121. Tem um policial militar tranquilo e feliz, ok? E aí fica sabendo do quê? Vê um cara, pá, tirando um no outro. Na hora, policial civil tem que chegar e abrir inquérito policial. Pá! Tá legal? Beleza? Beleza. Ficou sabendo de um homicídio. Tem que abrir inquérito. Pá! Para investigar esse homicídio. Até aí, tranquilo? Sim ou não? Sim. Porém, chega no ouvido do policial. Lutfi, você é cruzeirense? Não? Quem é cruzeirense aqui? Eu não ligo muito para futebol, não. Melhor coisa que você faz. Quem é que é cruzeirense aqui? Não precisa ter vergonha, não, gente. Vamos lá, o Cláudio Nunes, muito bem, sujeito corajoso, né? Muito bem. Tô sofrendo, viu? Então, ele Tô fica sofrendo. pé da vida porque eu fiquei zoando com ele lá e não sei o que lá, negócio de futebol. E ele fala, Filó, quando eu encontrar com você, eu vou te quebrar todo de tanta raiva que você tá me fazendo. Beleza? Beleza. Isso é uma ameaça? É uma ameaça? Beleza. Contra a minha pessoa. Eu sou vítima de ameaça. Todo mundo viu aqui. Vítima. A polícia ficou sabendo dessa ameaça. O delegado tem que iniciar a persecução penal, tem que fazer um TCO, ou fazer, então, um inquérito policial, abrir uma portaria para iniciar o inquérito policial? Não. Por quê? Porque ele não pode. Ou então o Ministério Público, vendo essa gravação que a gente viu aqui do Cláudio Nunes me ameaçando, pode iniciar a persecução penal, me denunciar o Cláudio? Não. Por quê? Porque o crime de ameaça somente se procede mediante representação. E o que diabo é essa representação? Gente, eu falo que... pena que eu não tenho aqui. Que a representação ela é uma moeda e que tem dois lados. Tá? De um lado, é o pedido da vítima para quê? Para que o Estado, por favor, inicie a persecução penal. É um pedido de socorro, de ajuda da vítima. Mas, por outro lado também, tá? A representação ela constitui, na verdade, uma autorização da vítima para que o Estado possa iniciar a persecução penal. Significa que, sem a minha autorização, o Estado não pode chegar e iniciar a persecução penal contra quem chegou e me ameaçou. Tá? Ou seja, contra o... Cadê? Sumiu. Quem que foi, gente? É o Cláudio. Contra o Cláudio Nunes. Então foi lá pro final da fila. Né? Entenderam que legal? Mas, Filó, como assim? Não pode? Não pode mesmo. Tem outro crime? Tem lesão corporal leve, por exemplo. Tá? Se não me engano, artigo 90 da 999 traz. São outros exemplos. Tá? Ficou claro com relação a isso? Então, sem essa representação, o que que é? É uma folha mesmo que a pessoa chega e escreve. Ela deseja representar contra fulano de tal. Tá? E essa requisição, Filó, do Ministério da Justiça, você falou que está acontecendo muito. Tá sim, deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Vocês vão aprender no próximo semestre os crimes contra a honra. 138, 139, 140. Tá? Que é a calúnia, deixa eu mostrar para vocês, apresentando aqui a calúnia, a difamação e a injúria. Só que, olha só que legal. Aqui, ó. O artigo 141 traz as penas combinadas nesse capítulo são aumento de um terço que tinha cometido o presidente da República, etc, 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 tá?
Cadê aqui? Exclusão de crime, não. Retratação, não. Não. Aqui, ó. Parágrafo único do 145. Procede-se mediante aqui, ó, requisição do ministro da Justiça, estão vendo? Nos casos do inciso 1 do caput 141. E mediante representação do ofendido no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como do terceiro do 140. Tá? Mas o que interessa para a gente é a requisição do ministro da Justiça no caso do inciso 1 do 141, que a gente viu. Olha aqui, 141, inciso 1, que é contra o crime contra a onça, foi contra o quê? O presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. O ministro da Justiça do Bolsonaro está chegando e fazendo muito isso, tá? Requisitando início da persecução penal contra quem ofende a honra do presidente da República. Ficou claro? Oi. Essa representação, então... Requisição, hein? O ministro da Justiça, representação da vítima. Tá, representação da vítima, no caso. Isso. Seria uma queixa na polícia? Não! Uma representação na polícia. Nós vamos aprender na próxima aula que jamais queixa. Mas calma. Então, é representação da vítima. Ok? Então, o que o cara faz na delegacia? Ele representa na delegacia. Então, quando a ação penal é pública condicionada, vai ficar claro. O que a vítima faz? Representa. Vou ali representar contra uma pessoa porque ela me ameaçou. Eu já fiz uma representação contra uma pessoa que me ameaçou. O sujeito cismou à época dos fatos, é uma história real, de que a namorada que eu nem conhecia pessoalmente, na época do Orkut. O que é Orkut, filó? É o Facebook do passado. Né? Eu não conheci a menina, de verdade. A menina termina o namoro com o cara. A gente trocou 2 scraps, chamado na época, que é... O que é scrap? 2 mensagens. E o cara cismou que ela terminou o namoro comigo. Eu nem conhecia ela. Nada. Na época eu tava saindo, tava bem pra caramba e tal. Não tinha mais tempo na minha agenda. Aconteceu isso uma vez. Assim. E aí, então, o que acontece? O cara começou a me ameaçar por telefone, por celular, por mensagem de SMS, um inferno na minha vida. Eu fiz de tudo, até que finalmente eu tive que representar contra ele na delegacia. Fiz de tudo, mas depois a gente resolveu, felizmente. A história é longa, depois eu conto num boteco quando a gente estiver bebendo. Tá? História real. Nossa, que saco. Helder! Mais um que abriu a câmera aí, sensacional, top demais. Não é? É isso aí, tamo junto. Alegria, sensacional. Então é o seguinte, meus caros, já o ministro da Justiça, ele faz uma requisição, né, para o Ministério Público iniciar a persecução penal. Fica claro? Então, ação penal pública condicionada, ação penal pública condicionada à representação, não é? Gente, atenção, para ficar claro, sem essa representação, né, não existe início de persecução penal. Fica claro? Não existe início. O Estado não age de forma alguma. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Já falei que é a condição de... Já falei. Tá. Seguinte, representação. Pode ser apresentada para o juiz, direto. Aí o juiz, logicamente, chega e manda para o promotor, que geralmente manda para o delegado. Pode ser feito diretamente para o promotor. Pode ser feito diretamente para o delegado. Tá? É isso. Dúvidas ou tá tranquilo? Gente, então é o seguinte. 10 e 10.
Terminamos a ação penal pública, grosso modo. Ficou claro? Alguém tem dúvida? Se não tiver, a gente termina aqui. Na próxima aula, nós vamos ver a ação penal privada. Tá? Ficou tranquilo? Ficou claro? Alguém tem dúvida? Porque se não tiver, já sabem. Sextou. Com S de Campari. Hoje, ó, em homenagem ao Matheus, não é? Ah, vem, vermelhão. Olha aqui, ó. Opa, olha, solta o vermelhão aí, ó. O Matheus aqui gosta demais. Hoje é sextor raiz, não é? É, sextor raiz, não é? S de Campari. Muito bem, não é? É isso, meus caros. Que a força esteja com você. Um forte abraço. Aproveite a partir de agora. Amanhã, lembrando, amanhã, 8 horas da manhã, começa o TA1, que dura 8 dias até o dia 30. Então, façam quando vocês estiverem com a mente tranquila, com a mente em paz, quando vocês já tiverem estudado, etc. E forte abraço. E não se esqueçam, tá? Acho que amanhã, né, tem clássico de primeira. Boa sorte pro Galo, que vai precisar, viu? Não vai ser fácil, não. Um abração para vocês. Fui! Valeu. Olha, professor.